Olá galera, tudo bom? Eu sou Flávio. Vou trazer uma série de vídeos, situações, histórias, conhecimento e uma certa visão, né, do futuro da humanidade. Creio que o ser humano ele ruma à extinção. Ele tem caminhado a passos largos para sua própria destruição, deixando de lado um pouco religiões, filosofias de vida, e vamos trazer um pouco um contexto humano, algo que vamos pegar contextos e ideias do passado e até mesmo do presente, e vamos fazer analogias e trazer um conhecimento pleno que seja facilitado para todos, que todos possam entender, pelo menos a ideia de ser humano. Eu não me importo com o que venham falar ou se vão fazer ou não. O importante é transmitir a mensagem, né? É você propagar a palavra. Então, vamos começar. Eu uso muito, eu estudei teologia, então eu uso muito a Bíblia como base, mas também uso outros autores, posso usar outros autores, de acordo com o necessário. Assim como é preciso, às vezes nós utilizamos outras bases também, né, para fundamentar aquilo que a gente tem argumentado, claro. A princípio, eu gostaria de deixar claro que no início a Bíblia, né, quando ela foi constituída em forma de ser uma constituição para reger o mundo antigo. O imperador Constantino, Roma naquela época, aproximadamente em 94 a 98 depois de Cristo, Roma, o Império de Roma, ele começou a sofrer diversas baixas e perder credibilidade com o povo, o que ocasionou por quê? Eles pegavam os cristãos e lançavam no Coliseu, nas arenas de gladiadores, eram dados para espetáculos para o público admirar. Então, o que aconteceu? As pessoas ali vendo, né, os cristãos, verdadeiros cristãos, pessoas que entendiam a ideia, não digo os cristãos de hoje, não muitos, é raro você encontrar alguém que tenha a verdadeira essência, né? E ali, né, eles viam os cristãos sendo mortos e louvando a Deus e glorificando a Deus ali, exaltando o ser supremo, Deus dos judeus, os Deus dos cristãos. Aí ouviam falar de Jesus e seus feitos, e isso foi conquistando, foi propagando a ideia do Evangelho, que é uma ideia de você não acumula bens na terra. A verdadeira riqueza que o Evangelho passa é o conhecimento. De graça vocês recebem, de graça você dá. Tudo que você construir aqui na terra, você não vai levar. Quando morrer, você vai ficar. Vai ficar aqui. Você pode ter e em um determinado momento não ter mais. Só que o conhecimento, tudo aquilo que você entendeu, tudo aquilo que você registrou, tudo aquilo que foi registrado e foi entendido em um determinado tempo, hoje ele pode ser revivido, o que torna o indivíduo ser imortal, pois assim que o seu pensamento, o nosso pensamento, quando tentamos entender aquilo que foi escrito, aquilo que foi falado, logo a nossa mente ela se canaliza na mesma direção que a mente daquela pessoa que escreveu pensava. Para quê? Para entender. Então revivemos aquele pensamento, revivemos aquela pessoa. Então você vê que as riquezas que nós construímos não são terrenas.
A única riqueza que ninguém nunca vai tirar vai ser o seu conhecimento. É engraçado falar sobre isso e entender que o céu, como é retratado o céu na Bíblia. O céu na Bíblia ele é retratado com ruas de ouros, mares de diamantes, cristais e coisa. Olha só que contexto interessante. Se um indivíduo, aí alguém pode perguntar, mas fulano vai para o céu porque é da igreja? Depende da motivação do seu coração. Se você buscar na sua vida terrena, diariamente, ouro, prata, você vai chegar no céu, vai ser o chão, vai ser algo insignificante lá. O ouro, a prata, os diamantes, coisas que são preciosas na terra lá será insignificante. Aí vem a questão, o que nós buscamos? Você acha que se você buscou ouro na terra, se você for colocado para varrer a rua do céu, vamos supor, será que você vai juntar o saco de lixo para o caminhão do lixeiro vir buscar? Ou você vai pegar o saco de lixo e levar para dentro de casa e começar a acumular lixo dentro de casa? Entende? Agora o conhecimento, o amor, a compaixão, a empatia, isso ninguém vai te roubar. Traz a satisfação em nossa alma, traz a satisfação no nosso ser. Então, voltando a falar sobre a igreja, e quando o Império Romano ele começou a perder a credibilidade, a história conta que Constantino, não posso alegar se isso é real por ser uma questão subjetiva. A história conta que Constantino, quando estava saindo para ir para uma guerra, na porta do seu palácio, ele teve uma visão de uma cruz, falando para ele ir para a guerra que ele seria vitorioso. Ele foi vitorioso, então ele se converteu ao cristianismo. Aí houve especuladores e estudiosos, teólogos, afirmam, há uma linha teórica que ele usou de golpe político de forma política para não perder as rédeas ali, né, por Roma ter o controle. E outros dizem que realmente ele se converteu institucionalizando a igreja, formando um cânon sagrado, dando início à Idade Média, à Idade das Trevas, onde a igreja cegamente assassinou diversas pessoas, cometeu atos de brutalidade por não entender, por usar como um regimento pior, digo que seria um monarca, não, uma forma de teocracia especulada. E o que acontece? E isso foi degradando a forma de pensar. Até vir mais para frente Lutero e abrir uma linha protestante, onde a Bíblia foi aberta para o povo, e assim tivemos acesso a diversos tipos de informações e podemos tirar hoje nossas conclusões, mesmo que há muitos escritos que ainda permanecem escondidos ou até sumidos, deteriorados, completamente perdidos. E isso é interessante ver, né? Aí você vê que a Bíblia hoje não é diferente, hoje é formado, é usado para usar uma constituição, formar uma constituição dentro das igrejas, formar um regimento e enriquecer. Eu vejo muita cobiça nas pessoas. Outro ponto interessante, né, falando em cobiça, é legal entender que o Apocalipse, sobre o Apocalipse, né, o Apocalipse ele não é um livro isolado, né, como toda a Bíblia. Você encontra fragmentos que eles se completam pelo cenário, em diversos pontos. Ezequiel fala, Jeremias ele fala, retrata muito os tempos atuais, do Jeremias capítulo 3, da metade, se eu não me engano, até o capítulo 6, 7,
bom ler continuamente, que ele retrata muito a realidade que nós vivemos hoje em dia. E interessante que ali é aberto os olhos, quando você começa a entender essas questões, é aberto os olhos que o ser humano ele não é uma vítima no Apocalipse. O Apocalipse foi dito por João por ver coisas futuras, né? Ver o futuro e ali descrever coisas que na época não existia e ele não sabia como descrever. Então ele usou diversos tipos de formas para explicar. E nisso a gente analisando hoje, quando a gente começa a fazer essas analogias de forma para entender, buscar esse entendimento, você começa a ver que o ser humano tem causado os nossos próprios atos, nossas ações, nossos sentimentos, a proporção em que nossos corações eles se inclinam para determinados assuntos. Nós nos perdemos no ser, no momento de ser humanos, nos perdemos porque somos individualistas, nos tornamos egocêntricos, nos tornamos sempre buscando algo. É difícil você ver pessoas abrirem mão de coisas para poder beneficiar outro, receber algo não físico, sempre queremos tirar vantagem. O Brasil é um país que a corrupção está instaurada, está enraizada na sociedade desde o descobrimento dela. E é difícil hoje em dia você tirar isso, né? Quando você fala sobre corrupção e entende o conceito, né, de corrupção, você vê que a corrupção está dentro de nossas casas, quando nós corrompemos os nossos filhos para que eles façam determinadas coisas, onde os filhos corrompem os pais para que façam determinadas coisas. E assim você vê, corrompemos quando furamos um lugar na fila, somos corruptos. Então analisamos que sempre o brasileiro ele gosta de tirar vantagens em cima de outros. Só que quando nós analisamos a história, nós vemos que o Brasil ele foi criado, né, foi descoberto de uma forma que fosse retirada todos os recursos, para que se esgotassem os recursos e deixassem a bel prazer. E até hoje vemos, né, os recursos internos serem extraídos e esgotados, e nós brasileiros não temos uma pauta, não temos um respaldo, não somos beneficiados pelo governo. Um ponto interessante, quando falamos sobre governo, é falar sobre a democracia, a falsa democracia que nós vivemos. Pois uma democracia, eu entendo que o voto seja facultativo, onde haja realmente a integração do político, do candidato, do eleito, daquela pessoa que estejam na direção, eles venham estar presente no dia a dia, eles venham a ser cobrado deles. Eu vejo o Brasil como já dito antes por outras pessoas, uma ditadura bolivariana, onde somos escravos de um sistema capitalista que quem tem sempre vai ter e quem não tem pode ser que se trabalhe muito e não viva, não tenha uma vida, venha conquistar, mas isso pode acarretar em problemas físicos, né, emocionais, psicológicos, levando o indivíduo a uma depressão ou outros tipos de doenças até mais graves. Eu quero terminar por aqui, deixar aí em aberto, né, esses pensamentos, e que vocês questionem, comentem aí
Para quem curtiu, se inscreve no canal, dá o joinha aí, aciona o sininho. Se vocês gostaram, e a gente continua com diversos assuntos. Mandem sugestões de assuntos para que venhamos debater e crescer em conhecimento. Valeu pessoal, obrigado por mais esse dia aí. Ó.